Olá, vamos continuar nossa aula sobre camada de enlace, tá? Parte 2 dela. Nós já tivemos uma parte 1, tá? Explicando basicamente as coisas da camada MAC, tá? A visão geral. Então nós vimos aqui a visão geral, algumas informações sobre E, tá? Estamos ainda na camada MAC, que a gente vai explicar agora o protocolo ARP, tá? E depois vamos falar um pouco sobre a subcamada LLC, tá bom? Vamos lá. O protocolo ARP ele é conhecido para trabalhar por procurar o endereço da camada de enlace. Tá? O que ele quer é o seguinte: nós temos um endereço IP, nós conhecemos esse endereço IP e precisamos a partir daí encontrar o endereço MAC. Então, olha, se uma estação não sabe o endereço físico da estação para a qual deve enviar um datagrama, ela envia uma mensagem ARP em broadcast, tá? Chamado ARP Request, contendo o IP da estação para a qual o datagrama deve ser enviado. O que significa isso? Ela tem que enviar ARP Request, que ela tem que enviar para todo mundo. Tá? A gente vai ver mais à frente ali um diagrama que diz o seguinte: quando a gente utiliza domínios de colisão, tá bom? No caso também, não só o domínio de colisão, tá? Mas quando a gente usa switch, quando uma informação é mandada em broadcast, todos os elementos, tá, do domínio, tá, de broadcast recebem. Tá? Então toda a rede que está ligada diretamente àquele endereçamento, tá, vai receber, ou seja, que está atrás de um roteador, tá? A rede que está ligada a um roteador, ou pelo menos que está por trás de um roteador, ela recebe esse ARP, tá? Essa informação, essa solicitação. O que essa solicitação diz? Eu sou a máquina tal, tenho o MAC tal, preciso saber qual o MAC da máquina que tem IP tal. É basicamente isso. Tá? Então, todas as estações da subrede recebem broadcast e atualizam os endereços IP físico da estação solicitante. Mas só a estação que conhece o endereço IP do destino poderá responder à solicitação solicitante com o endereço MAC. Ou seja, eu já expliquei uma vez isso em sala, tá? Porque isso significa o seguinte: quando você fala com alguém, esse é o básico quando eu falei do protocolo CSMA também. Tá? Quando uma informação segue, tá? E segue com o endereço MAC, todo mundo escuta. Que tiver no domínio de colisão, tá? Todo mundo escuta. Só que é o seguinte, só vai interpretar a mensagem o equipamento ao qual o endereço MAC corresponder no cabeçalho de enlace. Tá? Ao final desse processo, tanto as máquinas solicitantes e solicitada, tá, guardam a informação na tabela interna guardada em memória principal. Tá bom? Existe um outro protocolo, que é o HARP, bem menos utilizado, tá? Que é o inverso. Eu tenho uma máquina, eu preciso saber o IP de uma máquina. Tá? Então, ele faz o possível, o HARP Request Reverse e o HARP Reply Reverse. O que significa isso? Ele faz o inverso. O normal é você pedir através do IP saber o endereço MAC. Esse tem através do MAC saber o endereço IP. Tá? Então a estação que não sabe seu IP envia uma mensagem broadcast que não sabe seu IP, tá? Envia uma mensagem broadcast com seu endereço físico solicitando seu próprio endereço IP. Isso é muito comum quando se for o caso para pedir DHCP ou alguma coisa assim, tá? A estação solicitada responde diretamente para a estação solicitante. Não vamos nos esquentar a cabeça com o protocolo HARP, é só para a gente saber que ele existe, tá? O principal é a gente conhecer como é que funciona o protocolo ARP, que é bem interessante. Olha, qual é o problema dele? Uma máquina A quer enviar dados para a máquina C, ou seja, a máquina A quer enviar dados para a máquina C, exatamente isso aqui, tá? O que acontece? Ela tem o IP 10001, tá? E como o MAC 0012A31999ABD. E a máquina para a qual ela quer mandar, ela não sabe o MAC dessa máquina. Ele só sabe, por exemplo, que ela tem o IP 10003. Mas ela precisa, para colocar no cabeçalho de camada 2, que não cabe IP, ela quer saber, tá, qual o MAC dessa máquina. Tá? O que ela faz? Ela manda um pacote, tá, em broadcast, ou seja, em ARP Request. Ela vai dizer no cabeçalho ARP, tá, vai estar escrito: eu preciso, a gente vai ver depois o cabeçalho ARP, tá, eu preciso saber quem tem o IP 10003. Por favor, responda a 10001. Só que ela manda como endereço, tá, MAC de destino, tá, o FF, 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 todos esses Fs, tá? Esses 12 Fs aqui que ela precisa saber. Então, o que acontece? Esse é o cabeçalho ARP, tá? Ele diz o tipo de rádio, tipo de protocolo, tá? O comprimento de endereço, aqui na verdade é o endereço IP, tá? É o cabeçalho IP, na verdade. Ele pede uma informação, endereço de hardware, endereço de protocolo, tá? O endereço hardware de destino, que ele bota tudo F, tá? E o endereço para quem ele quer mandar, que é a origem, tá? Desculpa, aqui é o endereço de origem, é o endereço dele, tá? Eu sou o 001,
eu quero saber o MAC do 003, tá? Então tá aqui, 10.003. Só que ele manda para todo mundo. Aí todo mundo faz isso aqui. Todo mundo recebe. Tá? E observam. Ó, sou eu? Não. Sou eu? Não. Eu tenho esse IP 10.003? Não. Eu tenho 10.003? Não. Então ele descarta, tá? Esse aqui, opa, eu tenho. E responde, tá? A resposta vai chegar onde? Ela vai fazer o seguinte, ó. Aí ela já está com o cabeçalho de ARP Reply, tá? O cabeçalho de operação do protocolo IP, tá? É o 0xx0022, tá? E ele já responde, olha, responde qual? Eu sou o 03, meu MAC é esse, tá? E o que acontece? Eu, é, eu vou responder para esse cara aqui, que ou seja, 10.0012A319.9ABD, que é qual? De onde é esse endereço de hardware? Da máquina que solicitou, tá? Vamos lembrar o seguinte, tá isso aqui vazio, porque isso aqui na verdade, olha, são 48 bits. Então eu tenho de 0 a 31, tá? Até aqui. E mais 16 aqui, tá? É por isso que está aqui. Esse pedaço aqui, esses daqui são o mesmo. Esse aqui com esse aqui é o mesmo. E esse amarelo todo é a mesma coisa, tá? Por isso que é porque, teoricamente, seria em bit, tá? E vai responder para 0001. Aqui é só para a gente poder fazer a comparação. Quando solicitou o ARP Request, ela mandou em broadcast, tá? Ela disse que o IP dela era 10.001 e o destino, ela está mandando, ela quer saber quem é o 10.003, tá? E o endereço de hardware dela. Quando recebe, ela recebe já com código de ARP Reply. O MAC respondido, olha, quem está respondendo agora quem é? Quem é a origem agora? É a máquina efetiva, a máquina C, tá? 10.003, tá? Que responde dizendo, meu MAC é esse, e vai responder para quem? Para a máquina de destino, ou seja, a máquina que solicitou originalmente, tá? Ou seja, a antiga máquina de origem. Ela pega esse aqui, ó, tá vendo? Ó? O que era de origem do emissor passa a ser o destino. E o IP do emissor passa a ser o IP de destino, tá? Então é exatamente isso. Então, ela responde essa mensagem para cá, beleza? Tá? Aí o que faz? Agora, a partir de agora, toda vez que a máquina A precisar mandar para a máquina C, ela monta somente o cabeçalho já com o endereço MAC. Tá? Quando nós fazemos isso aqui, toda máquina tem isso, tá? A gente vai ver aqui, ó, por exemplo, eu tenho dois aqui, ó, temos uma tabela de MAC de um switch e de uma estação, tá? De um host. Isso aqui, quando eu digito esse comando, se vocês quiserem fazer isso, digitem CMD, tá? Na máquina de vocês, que é o Windows, quem tiver máquina Windows, tá? E digita o comando ARP espaço menos A junto. Esse aqui de menos A é junto, tá? Então ele vai mostrar para você a tabela ARP. Então ele diz, ó, os IPs que ela, o IP dela é 10.1.565. Isso aqui é uma coisa que eu peguei na internet, tá? Eu nem peguei das máquinas minhas, nem do trabalho, não. Eu já peguei direto, já tinha pronto, a gente pega, tá? Isso aqui é uma coisa interessante que ela diz dinâmico ou estático, tá? Porque dinâmico ela capturou justamente via protocolo ARP. Esse aqui estático, tá? É o IP, tá? Da rede, do último endereço da rede. A gente vai ver isso quando falar a parte de endereçamento IPv4, tá? Isso aqui é o endereço de broadcast dessa rede ao qual ela está vinculada, da 10.1.255.255, tá? E o MAC de broadcast. E é estático porque isso é criado pela própria configuração da rede. Tá? Mas vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos que os endereços 10.1.0.10, tá? Tem o endereço físico dessa forma. O 10.1.2.4 tem esse. O 10.1.2.120 tem esse aqui. O 10.1.2.136 tem esse aqui. Tá? Então é por aí. A outra interface já tem outras configurações. Ele tem duas interfaces. Uma 10.565, outra interface 92.68.561. Então só tem essa tabela de endereço. Agora, lembra que eu comentei que todo switch, no caso do switch, ele tem, para cada portinha daquela que ele tem, é uma placa de rede? Para a gente confirmar aqui, tá vendo? Isso aqui, ó, quando a gente dá MAC Address Table, um comando do switch Cisco, tá? Ele vai mostrar basicamente a tabela ARP. Tá? Existe uma outra que a gente mostra, tá? Que é o Show Interfaces, que mostra as interfaces. Nesse caso aqui está mostrando realmente a tabela MAC. Só que o padrão Cisco, em vez deles colocarem, tá, aqueles 2 hexadecimal, 2 pontos, 2 hexadecimal, 2 pontos, 2 hexadecimal, 2 pontos, ele mostra 4 hexadecimais, tá,
com um pontinho no meio. É o padrão Cisco, tá? A diferença é só essa, mas é os mesmos 12 dígitos. Nós temos aqui 4 vezes 3, 12, né? 4 pedacinhos aqui, 12 dígitos hexadecimais, mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa. Ó, link dinâmicos ou estáticos, mesma coisa, tá? Aqui é só VLAN, que é uma especificidade de switches, tá? E roteadores, que a gente tem uma LAN virtual. Não esquenta a cabeça com isso agora por enquanto, não. Tá? Agora o Destination Port que é interessante, está dizendo qual é a porta a qual está vinculada. O padrão Cisco é o seguinte, ele diz o tipo de porta, nesse caso é Fast Ethernet, ou seja, uma porta de 100 megabits. Tá? Aí tem sempre assim, um número barra outro número. Esse primeiro número diz respeito ao seguinte, a controladora dessa quantidade de portas, tá? Então todos, ó, esse aqui dá para ver que é um switch, ó, tudo zero, ó. Não é Fast Ethernet, não, é Fast Ethernet 0/22, 0/1, 0/22, 0/1 e por aí vai, tá? Aí a gente vai ver, pô, mas como é que pode? Tem vários MACs referentes a uma única porta, tá? Isso aqui diz respeito, vamos lá, vamos repetir aqui o que eu esqueci de falar. Isso aqui é de respeito à controladora, tá? Então muitas vezes eu tenho, normalmente até 24 portas eu uso uma controladora. Se tivesse 48 portas seria a controladora 1, tá? Barra e mais as portas, tá? Nesse caso é 0, que vai até 0 a 24 e depois dá 1 até a 24 também, tá? Normalmente é isso. Nesse caso para ele deve ser um switch pequenininho, tá? Um switch de 24 portas. Pequeno para a empresa, tá? E nesse caso a gente vai ver uma coisa interessante. Quando eu vejo muito isso aqui, ó, Fast Ethernet 022, 022, 022, 022, né, significa o seguinte, todas essas saídas, que provavelmente essa porta 022 é a porta de cascateamento entre outro hub, desculpem, entre outro switch, tá bom? Como eu tenho esses switches, quando eu cascateio, todos que estão ligados a essa porta, é sinal de que estão, na verdade, são MACs que estão constando, tá, no outro switch, estão conectados ao outro switch. Então tem que passar por uma única porta. Por isso, por essa razão, que está esse monte de porta repetido aqui, tá bom? Beleza? Entendido até aí? Agora vamos fazer o seguinte, bom, só explicando basicamente o que é o endereço físico. Tá? O endereço físico não é usado para rotear uma mensagem para um dispositivo específico. Ele na verdade não é rotear, ele só endereça, tá bom? Porque rotear se você tivesse realmente escolher uma rede com uma rota, não, é simplesmente como todo mundo recebe, tá? A informação chega em broadcast, só aquele ao qual a informação é correta, tá? Ou seja, para ela mesma, para o próprio equipamento, vai responder, isso não significa roteamento, é que todo mundo escutou, só ele vai responder, tá? Frames em redes locais são transmitidos e estarão acessíveis a todos os dispositivos da rede, é por isso, tá? Por isso que não é roteamento. Roteamento é quando você vai de um para um, tá? Cada dispositivo lê cada frame o suficiente para determinar o endereço do dispositivo para o qual o frame está endereçado. Isso é interessante. Ele só olha na camada, ele pega os bits, transforma em quadro, observa o MAC é o meu? Ok, pego para mim e jogo para a camada de cima, para a camada 3. Não é, descarto. É simples assim. Tá? Se o endereço destino corresponder ao próprio endereço, o frame será recebido. Se não, ele vai ser descartado. Na prática, aqui é só que eu falei para vocês, ó, abrir, digite lá no seu, ou procure, tá, no seu menu do Windows, o command, tá, ou naquela barrinha onde você pode digitar alguma coisa, tá, para você buscar um comando, bota CMD, tá, minúsculo, maiúsculo, tanto faz, e digite ARP espaço "-A", que você vai ver a tabela ARP da sua máquina, tá bom? Isso vai listar todos trocaram dados ARP com todas as interfaces da estação. Agora vamos fazer uma coisa interessante, tá bom? Vamos fazer uma curiosidade. Eu vou mostrar para vocês, tá, um programa, e nesse caso nosso aqui, tá? Eu vou mostrar justamente o Cisco Packet Tracer, esse carinha aqui, tá? Que é um programa que a gente tivesse aula prática, realmente a gente usaria, tá? Então vamos torcer que essa pandemia passe para a gente poder experimentar esse tipo de coisa. E foi um dos programas que eu pedi para os senhores instalarem, tá? O Wireshark e o Packet Tracer. Packet Tracer é esse carinha aqui, tá? O que eu coloquei aqui, dá para ver que é bem parecido. Eu botei um hub em cima, tá? E 4 máquinas. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer um teste, tá bom? Vamos fazer uma simulação. Então a interface dele é essa coisa aqui. Eu simplesmente vou pegar, eu vou dizer, olha, eu quero mandar uma informação do PC 0, só que eu não botei nomes nele daqui, eu botei PC, no jeito que eu fui colocando, o 3, o 2 e o 1, eu quero mandar do PC 0, tá? Uma informação, tá? Para o PC 1. O que vai acontecer? Ele vai criar na hora para 2 pacotes. Se a gente olhar aqui direitinho, olha, aqui do lado direito, observe aqui comigo, ó, Simulation Panel. Eu tenho aqui, olha, um pacote CMP, tá? Que eu mandei para dar um ping mesmo, isso aqui é um pacote simples, tá? E o ARP, porque ele não conhece. Se eu chegar aqui, olha, tá? E clicar nessa máquina aqui, vier aqui, tá? Em desktop, opa, fugiu aqui.
digitar command prompt e digitar arp -a, ele vai dizer, ó, não tem nenhuma entrada ARP para mim, tá? Não tenho, não conheço ninguém, tá? Esse carinha é a mesma coisa, ó. Deixa eu chegar aqui, ó, e digitar desktop arp -a. O que vai acontecer? Nesse caso aqui ele até achou, eu acho que eu andei mexendo aqui, tá? Tem até um 10 e um 2, tá? Mas não é a máquina que eu quero. Que essa máquina aqui, olha, é a 10114, ele não conhece essa máquina ainda. O que ele vai fazer, tá? Eu vou mandar a simulação jogar só um pacotinho, ó, primeiro, ó. A simulação vai fazer isso aí, ó. Jogou lá no hub, para o hub explodir, tá? Por enquanto ele vai parar ali. Se eu chegar aqui, olha, esse é um cabeçalho ARP. Ele vai ter isso aqui, ó, essa informação, tá bom? Olha como é que o Packet Trace é bem interessante. Então tem um preâmbulo, destination address, ó, o destination, só um pouquinho diferente daquilo que eu fiz, tá? Destination address, tudo F, tá vendo? Ó, o tipo de hardware, ou seja, a informação, ó, 0x0001, que a gente viu lá pelo slide, que era o ARP request, tá? Protocol type, que é o tipo protocolo ARP, tá? O MAC de origem, a máquina da máquina que enviou, ou seja, 0090-2B89A901, tá? Target MAC, tá? O MAC tudo zero, tá bom? Então, aqui é uma coisa, é tudo F, que o Ethernet fez aqui. Mas o Target MAC, por enquanto, na prática, esse aqui é o cabeçalho, realmente é ARP, tá vendo? Ó? Aqui está escrito ARP, tá? E o Target IP 10114, ele quer saber, tá? O que significa esse cabeçalho aqui? Ele quer saber, tá? Qual o MAC, que é esse aqui, ó, Target MAC, do Target IP, ou seja, da máquina ao qual ele quer se falar, 10114, tá bom? Aí o que acontece agora? Olha que interessante, a gente vai ver que todo mundo vai receber, exceto a origem. Vamos lá, todo mundo recebe, ó. Aí todo mundo recebe e todo mundo recebe a mesma coisa. Só que o seguinte, as duas máquinas, já está avisando aqui, ó, que essas máquinas receberam o cabeçalho, tá? Ó. Só que ele não é essa máquina que se eu passar o mouse em cima, ele vai mostrar o IP dela. Esse caso aqui, o IP está com uma... Desculpa, ele tá com... se eu não tirar isso aqui, ele não mostra, tá? Então o que acontece? O IP dessa máquina aqui, ó, 10.1.1.1.2, tá? Essa aqui, ó, 10.1.1.3. Essa aqui, 10.1.1.4. Lembra que ele pediu o 10.1.1.4? Ó, o 2, o 10.1.1.2, o 10.1.1.3, simplesmente descartaram o pacote. E esse aqui vai responder. Agora, tem uma coisa interessante. Como ele recebeu, já existe, olha, um cabeçalho aqui de entrada, tá? De entrada era aquele que a gente já viu, tá? Opcode 0001, tá bom? Isso aqui diz respeito ao hardware type também, que é o ARP request, tá? Agora ele vai responder com o ARP reply. Olha aqui, ó, opcode 00x0002. O source IP, ou seja, agora a máquina origem que está enviando o dado é o 10.1.1.4. A máquina que está recebendo, ele já deu o MAC daquela máquina. Lembra com o anterior? Ó, ela recebeu aqui, ó, 0090-2B89, que era o origem, tá? O origem era 10.1.1, o origem 0090-2B89A901. Quando sair, ele vai inverter. Ele vai botar o MAC de origem, que é o dele, que a gente não sabia qual era, tá? O IP dele, dessa máquina, da máquina 4, deixa eu puxar para cá para a gente poder ver. Dessa máquina PC1, tá? Ih, encaixou aqui, peraí. Deixa eu só tirar ele aqui. Espremeu o negócio aqui, foi uma coisa meio estranha, tá? Então, tá, daí é pra cá que eu quero que você venha. Vamos cá, vamos lá. Ficar bonitinho aqui. Ah, vamos parar de onda. Deixa de fazer o professor passar vergonha. Vamos lá. Então, essa máquina 4, olha aqui, ó, essa máquina aqui, ela tem 10.1.1.4 e ela vai responder pro 10.1.1.1, tá? Com o MAC do 10.1.1.1. Vamos lá. Tá? Então, se eu der mais um passo, olha, só ela responde. Ó. Essa informação vai lá para o hub, tá? E vai, tá? Para as máquinas de destino. Então, ó, só que, lembra, como aqui é um hub, todo mundo recebe de novo. Ó, esses carinha receberam de novo. Como eles vão olhar que não é para eles, nem o IP, nem o MAC, então eles simplesmente descartam o pacote. Esse aqui recebe. Aí esse aqui começa, ó, a se preparar o protocolo ICMP. Aí a gente vai ver que o ICMP, tá? A saída do ICMP, ele só tem espaço, basicamente, tá? Para o Destination Address. É um protocolo de camada 2, tá? Então ele não vai mandar nenhum IP,
Tá? Ele vai mandar. Nesse caso até ele colocou porque tinha um protocolo IP. Mas se eu for aqui, ó, no ICMP, ele não tem espaço. Tá? Aqui temos o cabeçalho Ethernet, cabeçalho IP. Tá? Ele tem que dar um ping. Então nesse ping ele vai dar já vai utilizar sempre o destination address. Tá bom? Então ele aqui, ó, ele vai mandar. E para variar, como aqui, lembra por que eu falei que quando você usava hub, você tinha os domínios de colisão? Por que tem muita colisão? Porque acontecia justamente isso. Ó. Toda vez a comunicação sempre ia para todo mundo. Só que as máquinas o qual não recebem, ficam o tempo todo descartando pacote, o tempo todo descartando pacote, o tempo todo descartando pacote. Tá? E agora ela simplesmente responde, tá? Para lá dizendo que era um ping, ó, ok. Só que manda de novo para todo mundo. Aí esse aqui descartam de novo. Então por isso que gerava quando usava hub, tá? Trocou-se a tecnologia de hub para switch por causa disso, tá bom? Eu numa aula mais à frente eu vou aproveitar essa mesma imagem aqui, essa mesma informação e vou trocar, tá? É que agora senão eu vou ter uma aula muito demorada. Nós já estamos com quanto tempo? Já estamos com 20 minutos, tá? Então eu vou demorar muito tempo nessa aula. Não sei que eu posso fazer isso também, tá? Eu posso simplesmente pegar isso aqui, ó, apagar, tá? Posso simplesmente cancelar aqui a simulação, tá? Vamos resetar a simulação. A gente vai apagar aqui, tá? Eu vou resetar a simulação e vou arrancar esse cara fora, tá? Vou botar em real time para tirar esse cara aqui e cortar ele fora. Deletei, tá? Agora se eu trocar por um switch, tá? E arrastar um switch para cá e conectar os cabinhos nele de novo, tá? Como eles já vão estar basicamente... Ai, não, peraí, deixa eu dar só uma coisa aqui, peraí. Aqui está no preparado para deletar, tá? Só quero isso aqui. Quero que ele clique aqui, feche a internet, vem aqui e ache uma porta. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 esse. Vamos lá, aqui, ó, fecha a internet e ok. Tá? Daqui a pouco eles vão reconhecer, tá? Esses aqui vão continuar com seus IPs, como eu não mexi em nada, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar cada um deles, tá? Só pra gente... É a forma mais fácil, é mais rápido de resetar a memória deles, tá? Para que ele não tenha nenhuma tabela ARP, tá? Dentro dele. Esse aqui eu não liguei. Deixa eu ligar ele de novo, tá? Simplesmente eu chego aqui, desligo, ligo o computador, tá? Enfiei o dedão no botão. Physical, desligo, ligo de novo, tá? Estou fazendo uma coisa, só que eu só esperar ficar verdinho aqui para eles ajustarem realmente, saber que eles já conseguiram se conectar ao switch, tá bom? Leva aí até uns 30 segundos mais ou menos. Já começou a ficar verdinho, ó. Ficou verdinho. Agora esse aqui vai ficar verde, esse aqui vai ficar verde, fica verde, tá? Quando tiver tudo verdinho, é sinal de que eles estão trabalhando na velocidade. Já foram identificados, tá? A camada LLC, a camada de link, tá? Já conseguiu, a camada MAC LLC, já conseguiram transformar isso aqui, tá? Numa rede ativa, tá bom? Fechou, ok. Agora se eu fizer uma coisa interessante, tá? Vamos voltar para a simulação. Vamos pegar aqui um pacotinho, mandar para o mesmo, ó. Mandei para as mesmas máquinas, tá? Ele vai preparar a mesma coisa, ó, ARP CMP. Agora olha que interessante. Se eu vier aqui, tá? Ele já vai me mostrar os MAC address ao qual estiverem ligados a ele, tá? A gente tá vendo aqui, ó. É que eu não posso tirar o mouse em cima para mostrar a vocês, tá? Eu gostaria de poder tirar esse mouse aqui, mas eu não quero tirar agora. Já tem cada um deles conectado a um MAC address. Então ele já vai ter, quando eu mandar em broadcast o primeiro, já vai, a partir de um certo ponto, as informações, tudo que for em broadcast vai ter que seguir em broadcast, tá? Mas o que não precisar ser em broadcast, não vai seguir em broadcast. Então temos aqui a mesma coisa, ó, o protocolo ARP, e logo depois já encaixadinho esse MP pronto para mandar. Sinal de que a minha camada de aplicação desceu, foi descendo, da camada de aplicação para de apresentação, para camada de sessão, para camada de transporte, camada de rede que criou o CMP ali também, tá? E depois a camada, tá, entre 2 e 3 do protocolo ARP, tá bom? Então agora vamos seguir, ó. Eu vou mandar o ARP. Como o ARP é em broadcast, vamos lá. Ó, o ARP é em broadcast, tá? Ó, destination address tudo F, tá? Que aqui é o cabeçalho Ethernet, o cabeçalho ARP.
O cabeçalho ARP está lá de novo, ó, opcode 0xx0001, que é o ARP request, tá? O source MAC, que é o 0090.2b89a901, isso significa o seguinte, ó. Olha lá, olha o MAC dele, 0090.2b89a901, tá? Vai mandar, tá? Vamos voltar aqui. Ele vai mandar para quem? Para o target MAC tudo zero, ou seja, o destination address está aqui para todo mundo, tá? Agora o target que ele quer, ou seja, o IP que ele quer, tá? É o 10.114. Isso aí não mudou, é exatamente a mesma solicitação que a gente viu antes, tá bom? Então quando a gente chega aqui, ó, o que acontece? Ele simplesmente agora vai mandar para todo mundo, porque é em broadcast, ele não sabe quem é, tá? Então ele tem que mandar para todo mundo. Todo mundo recebe, é a mesma coisa, ó, cancelam. Mas olha que interessante agora, esse aqui vai responder. Aí a mesma coisa, tá vendo? Ó, o protocolo, ó, o opcode 00xx0001, que é um ARP request. O source IP, quem perguntou é o 10.111. Para quem tem que responder é o 10.114. Agora, o 10.114, que é agora a origem, cujo MAC é esse, tá? Vai entregar para o 10.001, tá, o seu MAC. Beleza? Então agora na hora de responder, olha o que vai acontecer. Olha para quem vai a informação. Tá? Chegou lá. Foi para os outros dois? Não. Isso aqui que é o grande lance, tá? Que é a grande sacada do switch. O switch não fica replicando, não aumenta, então não tem colisão. Da mesma forma, jamais confunda isso, tá, com roteamento. Isso não é roteamento. Tá? O que ele fez foi o seguinte, ele só mandou para quem era destino, ele não replicou para todos. Ele fez só diferente, isso não é roteamento, tá? Porque roteamento seria para uma rede, seria para toda uma rede. Roteamento é um mecanismo de camada 3, tá bom? Então o que agora vai acontecer? Agora, como o ARP, essa máquina já sabe, vamos lá, vamos ver essa máquina agora, ó. Se eu chegar ali agora, ó, desktop, command e der o ARP-A, ele já sabe que o MAC do 10.114 é o 0009 7CA6 6998, que foi obtido de forma dinâmica. Agora, o que ele queria era mandar um ICMP. Agora o ARP já chegou, o ICMP vai ser enviado. O ICMP é enviado. Agora, para onde ele vai? Como ele tem, tá, o destino correto, para onde ele tem que ir? Tá? Ele tem que ir para o 0009 7CA6 6998, que é o desse cara aqui. Olha lá. Ó. Olha lá, olha, MAC address, olhem à direita do quadrinho que eu não posso tirar o mouse de cima, nem posso mostrar com o dedo que vocês não vão ver, né? Então vamos lá, MAC address 0009 7CA6 6998, tá bom? Então o que vai acontecer agora? Só essa máquina vai receber. Vamos lá, ó, só ela recebeu. E só ela vai responder de novo. As outras não participam. Isso já reduziu absurdamente a quantidade. Nós estamos falando aqui de 4 máquinas. E tinha 3, na verdade, sempre resposta de 2 inúteis. Tá? Era overhead na rede. Quando você usa o switch, tá? Você elimina isso aí. Imagina, nós estamos com 4 máquinas. Imagine com um switch de 48 portas. Imagine um switch cascateado com 200 máquinas, com 1000 máquinas. E todas elas respondendo, fosse tudo hub. Todas elas respondendo a tudo. Para duas máquinas se comunicarem, 998 estariam enviando informações inúteis, não é mesmo? É dessa forma que acontece. Então vamos lá, agora respondeu, ok, fechou, tá bom? Era isso que eu queria mostrar para os senhores, tá bom? Então agora vamos continuar na nossa simulação lá, tá? Nosso slide, tá bom? Voltamos agora, já conhecemos o endereço físico, tá? Agora vamos conhecer um pouquinho só como é que acontece. Lembra que eu falei do encapsulamento, como é que ele funciona? Lembra que eu falei que o que interessa pra gente era basicamente entre as camadas 4 e 1, tá? Ou melhor 4 e 2, né? Melhor falar 4 e 2. Porque até a camada da 5, lembra que quem começa a preparar a comunicação? A camada 7, a aplicação, é nessa hora que eu estou enviando um e-mail, nessa hora que eu estou fazendo um download de aplicativo, que eu solicito um download de FTP, tá? Via FTP, abro uma página, é sempre a camada 7 que vai trabalhar. Aí desce para a camada 6, que a gente viu para que serve, tá? Troca de tipo de caracteres, criptografia, compactação. Aí depois desce para a camada de sessão, que faz a parte justamente de sessão, que faz aquele controle no FTP de continuar baixando se cair a conexão, lembra? Até ali não mudou nada. O PDU dessas camadas 5, 6 e 7 é mensagem. Quando chega na camada 4, que é a camada de transporte, o que ela faz? Ela compreende, tá, que ali eu preciso de conexão, que ali eu preciso de uma série de coisas. E repassa isso para a camada
camada de rede. Eu não puxei essas antes porque nosso curso ele só trabalha até a camada 2. A nossa função aqui é compreender a rede até a camada 2, que é o que eu preciso para fazer, tá? No máximo ali até o início da camada 3, para a gente compreender certas montagens da rede. Eu não preciso saber mais do que isso. O restante é para administração de rede. Porque senão seria muita coisa para ser dado nos 6 meses. Mas tem muito mais coisa na rede para a gente compreender, tá bom? Então o que acontece aqui? Vamos dar uma olhada agora no cabeçalho. Vocês viram lá na simulação que sempre cabia o cabeçalho de camada 2, camada 3. E no cabeçalho de camada 3, às vezes vinha carregando junto o ARP, às vezes carregando o ICMP, tá bom? Então, aqui ó, o cabeçalho IP é basicamente esse aqui, olha. A versão, que é 4 ou 6, IPv4 IPv6, o comprimento do cabeçalho, tipo de serviço, o comprimento total do cabeçalho, tá? A identificação dele, que é um número de série do pacote. Aí eu tenho esse offset aqui, a gente já falou até sobre ele, que é o don't fragment, more fragments. Don't fragment, se esse pacote tiver que seguir sempre inteiro, ou seja, se ele não couber dentro de um frame, tá? Ele vai ser descartado, tá bom? Você não puder passar numa rede, num tamanho máximo, tá? No MTU, Maximum Transport Unit, de uma rede, que nesse caso aqui vai ser de 1500 bytes, tá? Ele simplesmente é descartado. Ou seja, esse cabeçalho ele pode ter no máximo 64K bytes, tá? Bem maior que os 1500, ou seja, 1.5K, um pouco menos de 1.5K bytes desse carinha aqui, tá? E esse offset é que eu falei para vocês. Se eu digo o seguinte, se eu quebro esse cabeçalho, se ele é maior do que o 64K, tá? Eu tenho que ter vários como é que se diz? Eu tenho que ter vários pacotes. Esse pacote ele vai ter a identificação da comunicação em si, de onde vai, para onde vai, não sei o que, aquela endereço todo. E aqui vai ser como se fosse um número de série, o pedacinho número 1, pedacinho número 2, pedacinho número 3. E eu falei para vocês que é bem interessante uma coisa, tá? Eu não tenho aqui dizendo, esse aqui é o 1 de 2000, é o 1 de 2 de 2000. Não, eu não faço isso. Eu digo o seguinte, esse aqui é o número 1, e eu digo aqui, olha, eu coloco um bitzinho 1 aqui. Eu digo, existem mais fragmentos. More fragments, ou seja, eu sou o primeiro e não sou o último. Quando chegar o último pedacinho, tá, é que eu coloco 0 aqui nesse more fragments, ou seja, eu sou o pedacinho 2000, tá, e não tem mais fragmentos. Só que esse último pode ser que seja menor. Lembra aquela história dos 46 bytes do endereço MAC aqui, tá, no máximo, dessa parte aqui. Tá? Até o CRC tem que ter 46 bytes, desculpa, tem que ter 64 bytes no mínimo. Tá? Mas pode ter, e só o pedacinho de dados pode ter entre 46 e 1500. Agora, digamos que ele tenha, tá, menos de 46. Se ele tiver menos de 46, esse pedaço aqui vai dar menos de 64. Aí ele tem que ser completado o quê? Com zeros. Só para poder encher. Zeros à esquerda mesmo, tá? Não vai fazer diferença na comunicação, mas tem que compor a quantidade mínima. Por que razão isso? Porque senão o cheque de erro, o CRC, não vai conseguir fazer o cálculo correto com a quantidade de bits que nós temos. E vai dar um erro. Tá? Não vai ser conseguido remontar no destino. Então você completa com zeros à esquerda, que não altera a comunicação, mas ao mesmo tempo completa o tamanho mínimo de 64 bytes desse cabeçalho e vai embora. Agora vamos olhar o seguinte, uma coisa, como é que funciona o encapsulamento. Essa parte aqui, ó, identificação, origem e destino não cabem. Lembra que eu falei para isso que o protocolo ARP foi criado, tá? Eu tenho o endereço IP de destino para qual eu quero mandar, tenho origem, mas eu não sei o MAC para quem eu quero mandar. Então o protocolo ARP descobre para mim o MAC e vai preencher aqui. Só que por trás do cabeçalho Ethernet eu tenho o cabeçalho IP, que vai ter o endereço, tá? O endereço IP, o endereço que ele conhece. Mas eu preciso aqui na frente, tá? Na hora de trafegar na rede, eu preciso de colocar aqui dizendo qual é a etiqueta de que tipo de protocolo eu estou falando. Qual é a prioridade desse protocolo? Se existe esse tipo de serviço de simplesmente a protocolo. Ou, desculpe, a prioridade do pacote. Que nesse caso aqui vai estar quebrado em quadros, né? Tá? Então esse protocolo vai ser transferido para cá. O código do protocolo vai estar repetido aqui. Tá? E todo o cabeçalho escondidinho vai estar aqui dentro dos dados, tá? Desde que ele caiba aqui. Se ele for maior, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse cabeçalho e dividir em pedacinhos de 1500 bytes. Entendido agora? Tá? Aí eu tenho, na verdade, ó, só para a gente conhecer aqui, ó, eu tenho duas checagens. Lembra que eu falei para você checagem de erro? Nas camadas 2, 3 e 4. Então eu tenho CRC aqui, olha, checagem de erro na camada 2, cabeçalho de frame Ethernet, camada 2. O checksum, tá, do cabeçalho IP, camada 3. E tem mais um, tá, na camada 4, que a gente não vai ver nesse nosso curso, desse nosso semestre, tá bom?
Aí o cara é só mostrar aqui rapidamente o quadro da internet, que a gente já viu ele, tá? Nós já vimos, não precisamos disso. Então, ó, preâmbulo, que é checar a preparação da rede para receber do receptor para dizer que vai chegar um quadro. Endereço de destino, que é um byte, que é um MAC. Endereço de origem, que é outro MAC. O tipo aqui, que é o protocolo que veio da camada 3. Os dados em si e a checagem de erro. Basicamente isso, tá? Que é exatamente, olha, que vai estar aqui, ó, explicando o que é o preâmbulo, endereço de destino, endereço de origem, o tipo, que é o tipo de protocolo utilizado, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o protocolo X0800 é um protocolo IP. Se tiver 806 é um ARP, tá? Então, nesse caso aqui, vai dizer qual é o que vai vir por trás do endereço Ethernet, tá? Do cabeçalho Ethernet. Os dados em si, o frame check sequence, beleza? Agora uma coisa bem interessante, agora vamos mudar de camada, lembra? Estamos aqui na camada 3.3 MAC, tá? Agora 3.4, a camada LLC, tá bom? Então ela tem serviços. Essa camada LLC é bem interessante, como é uma camada de enlace lógico, tá? Ela tem serviço de acesso à rede, fornece várias funções. Quais são os tipos de serviço que ela presta? Serviços fluxo, ou seja, controla a quantidade de dados. Ela evita, por exemplo, que um emissor muito tagarela sobrecarregue um receptor. Ou seja, um switch gigabit consiga fazer com que um computador que tenha 10 megabits ou 100 megabits de placa de rede não consiga receber todos os dados, tá bom? Evita que o dispositivo transmissor sobrecarregue o receptor, pode ocorrer em diversas camadas, incluindo a camada LLC, que nesse caso aqui, ela vai fazer nesse controle de fluxo, ela vai fazer um controle de velocidade, tá bom? Faz controle de erro, nós já vimos ali, que é justamente dessa camada, tá? Aquele CRC. E o controle de sequência, tá? Esse controle de sequência, ela vai fazer esse controle para saber, por exemplo, que alguns quadros são numerados, tá? Que esses quadros vão ser, ele quebrou um cabeçalho IP, tá? um cabeçalho IP em vários pedacinhos, para montar depois do outro lado os pacotes de novo, tá? Ele trafega porque às vezes o que acontece, quando você trafega através de sistema, você tem redes, ou seja, nesse caso aqui no Ethernet, nos cabos de rede, tá? Par trançado, com conector J45, o tamanho máximo dos quadros é de 1.500 bytes de dados. Mas tem outros meios de comunicação que podem ser maiores ou menores. Tá? Lembra do ATM, que é 56 bytes? Então, por aí. Tá? O controle de sequência é justamente para remontar. Então, ela faz essa remontagem a cada pontinho, para saber, por exemplo, remontar um pacote. Tá bom? Agora, entre os tipos de serviço, nós vamos ver, a gente vai ver agora, de acordo com um gráfico que é bem interessante, é como é que se processa essas solicitações de serviço. Então, vamos ver que são 4, tá? Esse serviço está aqui entre essas chaves, porque é o seguinte, é o nome do serviço. São vários tipos de serviço, serviço de conexão, serviço de transporte, mas vários, tá? Agora, o que interessa para a gente são esses coloridos, que é como é que quem pede faz um pedido. Quem recebe a primeira parte do pedido, ou seja, aqui é quando sai de um emissor, quando chega no receptor, ele é chamado de indicação. Aí depois o receptor indica como resposta e chega no solicitante como confirmação. Complicado, né? Então vamos olhar como é que funciona, tá bom? Nós temos vários serviços. Aqui, ó, nós temos serviços aqui, ó, sem conexão e sem confirmação. A gente viu, tá, algumas comunicações de rede, como por exemplo o Frame Relay e o ATM, que eles têm essa coisa de não ter confirmação, não tem controle de fluxo, não tem controle de erro, não tem controle de sequência. Eles não têm, tá? Mas tem conexão, então não serviria nesses casos aqui. Mas vamos fazer só o seguinte, só para a gente ter uma ideia, para que serve? É quando eu tenho redes muito confiáveis, por exemplo, como cabos em fibra ótica, tá? Que eu preciso de grande velocidade e que eu espero o seguinte, quando chega no final de uma linha, lembrar que a gente está falando de camada de enlace, eu só estou falando de ponto a ponto, de um pontinho a outro, de um lado a outro da fibra ótica. Se eu tenho redes confiáveis, tá, eu posso transmitir sem me preocupar muito com fluxo, erro e sequência. Por quê? As outras camadas, a partir da camada 3, a 4, tá, e até a camada 7, podem consertar isso, tá? Porque como elas são muito rápidas, eu posso simplesmente tentar diminuir a latência matando alguns serviços, algumas burocracias, tá? Então eu não faço controle de fluxo, não faço controle de erro, não faço controle de sequência. Simplesmente ignoro isso. O que vou ter com isso? Altíssimo desempenho, tá? Porém, tem que ter um requisito, que a rede tem que ser confiável, como a maioria das redes locais. Olha que interessante aqui, ó. A máquina A vai pedir uma solicitação para a camada B. Tá? Então ela faz simplesmente seguir, ó.
ela faz o pedido, a máquina B recebe e acabou, não existe uma confirmação para ela. Não tem confirmação, não tem nada, tá? Então ela simplesmente sai aqui, chega nessa aqui, essa aqui recebe e essa aqui não se preocupa se a informação chegou correta, ok? Aí temos uma outra, sem conexão, mas já temos uma confirmação, tá? Quando eu preciso de receber algum tipo de confirmação. Então, utilizam confirmações para fornecer controle de fluxo em conexões de ponto a ponto. Agora, quais são os requisitos para ter isso? Os quadros já tem que ser diferentes, eu tenho que ter algum cabeçalho que vocês viram que o cabeçalho Ethernet não tem espaço para escrever no tamanho ou número de quadro, tá bom? Então eu tenho em certos protocolos que eu acrescento ao protocolo de camada de enlace, tá? Eu vou ter quadros numerados para poder ser remontado. E eu vou usar temporizadores para implementar confiabilidade, por quê? Porque nos temporizadores, se eu não conseguir remontar, faltar algum, eu não vou esperar indefinidamente, eu simplesmente vou solicitar novamente. Tá? Usado atualmente em rede sem fio. Olha que interessante, lembra que a gente falou do protocolo CSMA-CA, que eu preciso do RTS, do CTS para poder solicitar a comunicação, para poder receber a comunicação? Na rede sem fio são canais não confiáveis. Então eu preciso de confirmações, eu preciso daquele CTS RTS, tá bom? Então o que acontece? Ó, quando uma máquina vai pedir serviço para a máquina B, que é ó, o serviço aqui é de dados, lembra do anterior? Eu falei dados também, tá? O serviço de dados, eu vou, ó, aí tá numeradinho, tá vendo? 1, dados, pedido, desce. Quando ele sobe do outro lado, tá? Dados, ele se torna indicação, ou seja, chegada de dados para essa camada receber. Só que aí é o seguinte, essa máquina não sabe se ela chegou porque a rede sem fio, canal não confiável, mandou para o ar. Não sei se o outro lado chegou. Aí essa máquina simplesmente responde e chega desse lado como confirmação. Ok, para esse número de quadros, os quadros saíram e chegaram, tá bom? É dessa forma. Agora, a partir daí nós temos sem conexão, tá? Agora vamos ver como é que se dá um serviço com conexão. Eles oferecem, aí já oferece controle de fluxo, sequência através do uso de confirmações. Possuem um overhead muito mais alto, que nesse caso reduz o desempenho, mas aumenta a confiabilidade quando necessário, principalmente em relação à rede de longa distância, que a rede de longa distância, lembra que eu falei para vocês que diferente das redes locais, elas não são muito confiáveis, porque atravessam partes que não são proprietárias, não é da sua rede que você está falando, é rede de outro, saber se o cara confirmou direito, configurou direito a rede dele, os roteadores, todos os dados, se os meios de comunicação, se ele vai atravessar o oceano, se vai subir pelo satélite, você não sabe. Então você precisa de confirmação, tá bom? E precisa de conexão. O que acontece aqui, ó, na conexão, você vê, olha como é que é a burocracia passou para ter 3 quadrados. Nós primeiro temos serviço com conexão, ó. Primeiro, tá? O serviço é conexão. Olha aqui, mudou, ó, conexão. Primeiro você fecha a conexão, estabelecimento da conexão. Conexão pedido, sobe a indicação. Esse aqui, outro lado, diz o seguinte, ok, eu vou aceitar a sua conexão. Essa aqui recebe a conexão. Começou a comunicação. Efetivamente, é o que acontece, por exemplo, quando você diz pedido, tá? Você disca um telefone e começa a tocar do lado de cá. E esse caso, que a pessoa que olha está olhando o BINA, está olhando o número, tá? E diz, ok, eu aceito, aperta o botão recebe. Então essa informação chega até você de que forma? Alô? Tá? Então a partir daí, ô fulano, é você que está aí, não sei o que e tal. É dessa forma, tá bom? Então o que acontece? A partir de agora, vamos enviar dado. Ó, fechamos a conexão, não vamos, agora só vamos encerrar essa conexão quando acabar a comunicação. Aí eu fico enviando dados. Ó, envio dados, o dado chega, essa aqui responde, cheguei, sei que cheguei, mando mais um pedacinho, recebo, mando mais outro pedaço, recebo a confirmação, mando mais um pedaço, recebo a confirmação. Acabou os dados, não preciso mais, vou desligar, ok, desligar, aperto o meu botãozinho vermelho, o que acontece? O outro lado sabe quem desligou e acabou. Aí eu não preciso ter uma comunicação assim. Imagina, se eu tivesse que apertar o meu botãozinho vermelho, o outro lado tivesse que botar o botão vermelho, chegar um toque para cá dizendo, olha, fulano desligou. Aí esse aqui também, ó, fulano também desligou. Coisa mais estranha, não precisa, né? A desconexão é mais rápida. Então é só pedido, indicação, ok? Entendido até aí? Tá? E agora vamos dar uma olhada só na parte de controle de fluxo. Faltou, né? Tá, controle de fluxo e controle de erro. Controle de fluxo nós temos dois tipos, tá? Já vimos para que serve, que é para não sobrecarregar receptores mais lentos, tá? Tem duas técnicas, de taxa garantida e de janela. Na taxa garantida, aquilo é mais comum. Por exemplo, quando eu estabeleço, tá? Que eu tenho uma placa de 100 megabits comunicando com um hub ou um switch de 1 gigabit, né? No caso é um switch, hub não chegou a gigabit, tá? Então eu tenho um switch gigabit. De que forma essa comunicação vai trabalhar? Vai trabalhar com 1 gigabit ou vai trabalhar com 100 megabits? Aí aqui ela vai fazer, o transmissor, que é o switch, vai trabalhar naquela porta com 100 megabits.
Tá? Então eles trabalham, negociam uma taxa de transmissão mutuamente aceitável e que se mantém constante. Isso não foi talvez um exemplo mais prático, mas é uma forma visual de se entender. Só que ele é inflexível. Não aproveita ao máximo a capacidade de transmissor, receptor e canal de comunicação. Isso às vezes acontece não entre transmissores e receptores de velocidade diferentes. Acontece às vezes porque o meio de comunicação está com ruído. Então negocia-se uma taxa mais baixa porque estava havendo muito erro. Só que é o seguinte, é inflexível. No momento que você fixou a taxa, digamos que eu tenha duas placas de rede a gigabit. Só que o meio de comunicação está meio lento, está meio com ruído, tá? Tem interferência eletromagnética, que seja. Começou a haver muito erro, aí eles baixam a velocidade para, sei lá, 500, no caso de gigabit, 500 mega, tá? Só que no momento que eles transformarem para 500 mega, não muda mais até a comunicação se desfazer. E não é legal. Aí para isso foi criado um outro que chama-se de janela, que ele permite que um transmissor e um receptor, um transmissor envie vários frames de dados e receber a confirmação do receptor. Então o que eles fazem? Mesmo que esteja mais lento, esse cara faz uma espécie de rajada. Ele manda uma série de informações e o outro recebe. O que acontece? Se chegar tudo bem, eu ganhei essa quantidade de dados enorme. Se chegar errado, eu tenho que retransmitir tudo, mas paciência, é estatístico o meio, não é? Tá? Então é dessa forma que eu tenho essa janela dinâmica. À medida que eu tenho mais desempenho na minha rede, ela aumenta na hora que eu tenho essa quantidade de dados que eu consigo enviar sem erros, que no caso deu vários erros. Aí eu transmiti, sei lá, 1 GB de 50K de informação de uma vez só. Ah, chegou com erro, eu baixo para 40. Aí 40 ficou chegando, beleza, tá conseguindo mandar com 40. Aí em um determinado momento tem a hora que eles voltam a testar os 50. Aí vê se aumenta. Beleza, essa janela ela varia. À medida que a rede vai melhorando, ela varia, tá? Podia ser sobrecarga da rede. Tá bom? Então é dessa forma que o controle de fluxo funciona. Tá bom? E, por último, nosso controle de erros. Que estamos ainda na camada de LC, que ela trabalha com essa parte, tá? O que interessa pra gente aqui, a gente já viu o controle de erro, como é que funciona, CRC e por aí vai, tá? Só que é o seguinte, tem duas alternativas para um caso de erro, é só para a gente ver isso aqui, tá? Pede para que o nó envie novamente a mensagem ou então tenta consertar. Só que esse tentar consertar é só se houver um protocolo, tá, que existe. Só que esse protocolo envia muito mais confirmações, muito mais. É um protocolo de checagem de erro muito maior, tá? Que envia um quadro enorme com várias formas que através de cálculo você consegue detectar e consertar, tá, o erro. Só que normalmente não vale muito a pena, porque a taxa de erro, lembra, uma taxa aceitável é entre 1 a cada 10 mil ou 100 mil pacotes, né, 100 mil quadros. Um quadro errado a cada 100 mil. Tá? Então, se eu tiver disso para menos, tá? É sinal de que meu meio de comunicação está muito bom. Tá? E se houver algum errinho, é mais vantajoso que eu peça para enviar novamente um quadro errado do que eu ficar enviando um overhead enorme de mais um quadro gigante, tá? Para poder só para corrigir os erros e ainda tem que ser feito cálculo. Tem que ser feito um cálculo para gerar esse código de checagem de erro. Tá? E do outro lado, para ser checado se o erro está correto e como é que eu corrijo esse erro. Insere latência na comunicação, tá? Insere overhead. Não é legal, tá bom? Beleza? Então, com isso, a gente encerra a nossa comunicação, a nossa parte de camada de enlace. Nosso próximo assunto, mais à frente, tá? Será a parte de hardware de redes, que vai ser exatamente a nossa próxima aula, tá bom? Só uma coisa, alguém quer mudanças? Mas será que alguém quer mudar realmente? Vamos pensar um pouquinho, tá? Esse é o moral da história. E mais uma, nosso amigo Steve Jobs, que foi embora, mas deixou muita coisa legal, tá? Deixou algumas coisas ruins, mas muita coisa legal. E a gente tem que ser assim como ser humano, procurar o melhor das pessoas. Seja um padrão de qualidade. As pessoas não estão acostumadas a um ambiente onde o melhor é esperado. Olha lá, quem é que quer mudar? As pessoas querem mudança, eu quero o melhor. Mas quando é você a mudança, quando é você o melhor padrão de qualidade, as pessoas se assustam. Mas ao mesmo tempo, se não for por você, seja para o teu país, seja para o que você precisa, para a tua família, mas seja sempre um padrão de qualidade. Beleza, pessoal? Até mais e até a próxima aula. Obrigado.